Olá, eu sou Paulo Júnior e você está no 321 REC, experimento em rádio, educação e cidadania da Universidade Federal de Rondônia. Neste episódio especial, vamos destacar o tema do Abril de Lutas dos Povos Originários no Brasil. Então é por isso que nós precisamos da terra. A terra não é feita só para fazer casa ou fazer desmatamento. A terra ela é vida, a terra ela nos proporciona o alimento. Não só para as populações indígenas, mas para o Brasil inteiro. A demarcação de terras indígenas no Brasil, é crucial, é um passivo do Estado brasileiro para com os povos indígenas. 3, 2, 1, REC. O Censo Demográfico de 2022, do IBGE, mostra que Rondônia tem mais de 21 mil pessoas indígenas. Isso equivale a 1,25% da população do estado. Somos o quarto do país e o terceiro da região norte, com mais indígenas, com um total de 29 povos, de acordo com o Instituto Socioambiental. Um desses povos é o Cujubim, da região do Vale do Guaporé. E quem vai conversar com a gente sobre as lutas dessa comunidade é a Tainá Cujubim, jovem comunicadora, que agora é também minha colega aqui na universidade, né? Sim. Bem-vinda ao 321 REC, Tainá. A sua presença aqui e a sua voz são muito importantes para nós nesse episódio. Ai, obrigada. Fala um pouco pra gente da sua comunidade, Tainá. E quando o povo Cujubim fala do território ancestral, do que exatamente se trata e por que ele é tão fundamental? Bom, o povo Cujubim, como foi citado, a gente está no Vale do Guaporé, mas como a gente é um povo em processo de demarcação, a gente está disperso em várias localidades ali durante o vale. Na cidade de Costa Marques, Baía das Onças, Ricardo Franco, Sagarana, Guajará, também em Seringueiras, São Francisco, Porto Velho. Então, assim, ele está em várias localidades por não ter o território. É o território ancestral, deixar viva a nossa história, que há muito tempo já ficou apagado. Na verdade, o que os brancos queriam fazer com a gente era nos manter apenas nos livros de história. Como disseram pra gente na época, o CIMI chegou no Vale do Guaporé, nos conheceu, e ali eles disseram que a gente estava para estar nos livros, onde o meu tio Manduca saiu da aldeia Baía das Onças e foi até Recife. E lá o moço, como ele fala, o mocinho branco de terno, disse que estava citando os povos que iam estar só nos livros. E quando ele disse povo Cujubim, o meu tio levantou e falou bem assim: como assim o povo Cujubim não existe, se tem um aqui na tua frente? A partir disso, a gente começou a lutar e dizer que ali tinha povo Cujubim. A gente quis firmar a nossa identidade, que por muito tempo tivemos escondidos, o meu avô principalmente por viver em época de seringal e por toda a questão de massacre, sempre fomos oprimidos, então aquilo significou muito para a gente manter a nossa presença. Essa luta pelo território já dura cerca de 26 anos, né? Quais os principais desafios enfrentados pelo povo Cujubim aqui em Rondônia? Olha, como a gente tem, acho que no ATL esse ano, o Congresso é o inimigo do povo. Então, esse é um dos maiores desafios nossos, que é a luta pelos nossos direitos, que muitas das vezes são barrados. Nós não somos considerados como lideranças, principalmente. Eles tentam apagar as nossas vozes das lideranças que diariamente são ameaçadas, mas mesmo assim, com toda essa ameaça, os indígenas dentro do estado de Rondônia lutam. Outra dificuldade é a nossa localização, também porque a gente, enquanto povo, está disperso, né? Isso cabe à nossa demarcação porque a gente não está juntos. Mas mesmo assim, o povo Cujubim estando em várias localidades, hoje a gente tem uma organização de lideranças que funciona muito bem, um conselho de caciques também que funciona bem. Então, assim, mesmo em meio a tudo isso, o povo Cujubim tem resistido. E a cultura do branco e o apagamento que eles querem fazer contra a nossa cultura.
E falando em luta, desafios, eu comentei rapidamente no início do nosso diálogo que agora você é a minha colega de universidade, né? Você vê o seu ingresso na Universidade Federal de Rondônia, no curso de jornalismo, como uma possibilidade para ajudar nessa luta pela demarcação do território? Como se fosse mais um instrumento de combate nesse contexto? Sim, quando eu decidi que queria fazer jornalismo, eu logo pensei, nossa, isso aqui vai servir muito para o meu povo. Eu acredito que quando eu fui aceita na universidade, eu acho que não só eu ganhei, mas como todo um povo. Isso é muito importante para a gente está alcançando mais espaços, tendo o direito a estudar, né? E com certeza vai servir muito como uma arma para o meu povo de se fazer presente. E caminhando para a parte final do nosso bate-papo aqui, Tainá, o que muda para você quando uma jovem comunicadora cujubim passa a comunicar sua história ou a história do seu povo através da sua própria perspectiva? É que agora o que muda aqui seria o próprio território falando, né? Seria a gente contando as nossas vivências, não só eu, mas como, com certeza, todo o meu povo falando através de mim e como eu me considero um instrumento deles. E creio que a gente não vai mais precisar de pesquisadores ou alguém para contar as nossas histórias e colocar na internet. Eu acho que agora, eu estando na universidade, eu acho que pode ter sim um trabalho feito por mim contando a nossa própria história. Que fala importante, Tainá. Quando o território começa a falar por si próprio, a gente percebe o poder da comunicação como uma ferramenta para a luta desses povos. Infelizmente, nosso episódio está chegando ao fim. E reforçamos aqui que a luta do povo cujubim pelo território segue viva. Tai, mana, muito obrigado por aceitar somar com a gente nessa frequência. Espero que sua voz ecoe além dos alto-falantes, das redes e que nosso bate-papo possa servir de alguma forma para trazer mais visibilidade e apoio para uma luta tão importante como essa dos povos indígenas de Rondônia. Do povo cujubim também, né? De nada, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho da minha cultura, nem que seja uma ponta. E é isso, obrigada. Para saber mais sobre as questões relacionadas às lutas dos povos originários daqui de Rondônia, vamos deixar aqui na legenda os perfis de algumas organizações que fazem a comunicação diretamente pelos povos indígenas. Tem o perfil do próprio povo cujubim, @povo.cujubim. Tem também a rede do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia, @Juventude Indígena RO. E o @comunicadores.ro, que é a rede dos comunicadores indígenas de Rondônia. Nosso episódio da semana fica por aqui, mas as produções continuam. É só acompanhar o Instagram @rec.unir ou os canais Rec Unir no YouTube e 321 Rec no Spotify. Eu sou Paulo Júnior e te convido a caminhar com a gente nesse rolê de resistência. E lembrando, sem demarcação, não há direitos assegurados aos povos originários. Bora cidadaniar! 3, 2, 1, REC!